leituras, o mês de maio foi bom pra mim. Eu li uns livros incríveis e uns 2 mais ou menos, mas tudo bem, é o equilíbrio da vida falando aí. Tivemos também a maratona literária de outono, na qual eu mais uma vez flopei, né? Porque maratonas eu flopar é certo. Flopei mais ou menos, na verdade, porque eu consegui cumprir aí mais ou menos metade dos desafios que eu tinha proposto. O primeiro livro que eu li no mês de maio, então, foi A Desconstrução de Mara Dyer, da Michelle Hodkin. E esse foi o livro que mais me decepcionou nesse mês. Eu tinha expectativas muito altas pra ele, porque muita gente gosta, muita gente fala bem, só que ele acabou indo pro meu vídeo de livros populares que eu não gosto. Então vocês veem aí o nível de eu não ter curtido muito mesmo. Esse livro aqui, então, conta a história da Mara Dyer e coisas estranhas começam a acontecer com ela depois dela e das amigas dela terem brincado com o tabuleiro Ouija. A Mara se envolve em um acidente de desabamento de um prédio onde a amiga dela e o namorado dela morrem e só a Mara consegue sair intacta desse acidente, só que ela não se lembra de nada, ela perdeu a memória daquele dia, ela não sabe o que aconteceu. A família dela então se muda de cidade pra ajudar a Mara aí a seguir em frente e ela vai conhecer um boyzinho lá que vai gostar dela e ela vai tipo ignorar ele, fingir que não gosta também. E enfim, eu já falei bastante de não ter gostado desse livro aqui, mas o que eu mais não gostei nele foi que essa parte toda interessante desses mistérios da Mara tendo umas alucinações, que eu esqueci de falar, que ela começa a ter umas alucinações aí, elas são partes pequenas no livro, enquanto o romance toma uma parte maior aqui, e isso não deu muito certo. Depois dessa decepção, eu li o livro 3096 Dias, da Natasha Campos. Esse livro é uma história real pesadíssima e um livro ótimo, embora mexa muito com a pessoa que lê ele. Esse livro é a história da Natasha Campos, que permaneceu em cativeiro dos 10 anos de idade até os 18, por exatamente 3.096 dias. E ela mesma escreveu esse livro e assim, gente, é muito pesado. Você lê as coisas que o sequestrador fazia com ela, as coisas pelas quais ela tinha que passar. Eu fiz um vídeo especificamente para esse livro, eu contei a história inteira que é contada nele de uma forma um pouco mais resumida. E como é uma história real, eu não considero isso spoiler. Então, se você quiser ver, eu vou deixar aqui nos cards pra você que tem vontade de conhecer um pouco mais sobre essa história tão triste, mas que teve aí um final feliz. O último livro, antes da maratona literária de outono ter começado, foi A Mulher na Janela, do A.J. Finn. Esse livro vai focar na Anna Fox, que é uma mulher que tem agorafobia, porque um certo trauma aconteceu com ela e esse trauma vai ser explorado aí na história. E agora ela não consegue mais sair de casa, ela vive dentro da casa dela, ela não consegue mais estar em lugares abertos. E um dos passatempos favoritos da Ana foi ter virado uma vizinha meio fofoqueira, aquelas vizinhas que fica fuxicando sua vida e vendo que tudo que você faz, ela sabe. E é isso que ela faz, ela fica observando os vizinhos dela e anotando tudo da vida deles, sabe? Ela sabe tudo de cor, quem é quem. Só que eis que uma coisa muito estranha vai acontecer aí, enquanto ela está observando uma das casas desses vizinhos, um crime vai acontecer e só ela testemunhou. Só que como a Ana, ela mistura remédios com álcool e a sanidade mental dela é um pouco questionada por isso, a gente não sabe se o que aconteceu ali foi imaginação dela ou se realmente aconteceu. E os policiais que vão investigar isso daí vão ficar meio com o pé atrás, porque ela não parece ali ser uma testemunha ocular muito boa pra ser confiada. Eu gostei muito desse livro, muito mesmo. Ele cedeu as minhas expectativas, porque eu tinha deixado elas bem baixas, na verdade, porque livros de romance policial não dá pra deixar as expectativas muito altas, sabe? Porque às vezes você descobre quem que é o assassino e você descobre o final e aí você acaba se decepcionando um pouco. Eu acabei gostando muito mais desse livro do que eu achei que eu gostaria, porque no começo ele dá a impressão de que ele vai ser um livro muito lento, que vai focar mais na história da Ana do que no próprio mistério ali. E na verdade isso é um pouco do que ele faz, ele foca muito na Ana, ele constrói muito a Ana. É um livro muito imersivo, então a gente conhece muito a pessoa que a gente tá lendo sobre. E tudo isso vai se juntando, as peças vão se encaixando, sabe, pra formar o final que eu, Larissa, não achei previsível. E isso é um ponto super positivo para um romance policial. Mas aí sou eu e não outras pessoas, entendeu? Pode ser que eu, a lerdinha aqui, não tenha descoberto, mas pode ser que outras pessoas sim. Enfim, eu adorei, eu nunca vi um livro que construísse tão bem uma personagem principal, um livro de romance policial que fizesse isso tão bem, apesar de não ser um gênero que eu leio tanto assim. Depois nós começamos a maratona literária e o primeiro livro que eu terminei foi O Espetáculo Carnívoro, que é o 9º livro da série Desventuras em Série do Lemony Snicket. Eu não posso falar muito sobre esse livro em específico porque pode ser spoiler, né? É o 9º livro. Mas vocês provavelmente já sabem que essa série
série de livros conta a história dos irmãos Baudelaire, a Violet, o Klaus e a Sunny, que ficaram órfãos após a morte dos pais deles em um incêndio. No primeiro livro, eles vão ser levados ali para um tal de Conde Olaf, que aparentemente é o parente mais próximo que eles têm para cuidar deles, só que ele se mostra ser um cara que só tá interessado na fortuna que os Baudelaire têm a oferecer pra ele aí. Então depois eles vão pulando aí de galho em galho pros membros da família deles, com o Conde Olaf sempre perseguindo, sempre indo atrás deles. Em um espetáculo carnívoro, eles vão acabar parando aí em meio que um circo que tem umas atrações meio esquisitas, incluindo um espetáculo de aberrações. E aí eu tinha me proposto a ler esse livro e o próximo, que é o Escarregador de Gelo, mas eu acabei conseguindo ler apenas esse. Falando assim da série no geral, esse é um livro muito bom. Talvez seja um dos que eu mais gostei até agora, juntamente com A Cidade Sinistra dos Corvos, que eu gostei muito. E enfim, se eu ficar aqui falando de Desventuras em Série, esse vídeo não vai acabar. Depois então eu li A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado. O que não é mérito nenhum pra mim, porque esse livro tem 40 páginas na edição que eu peguei. Mas pelo menos foi um livro terminado na maratona. Esse livro vai contar então a história da morte do Quincas Berro d'Água, que era um cara devasso da vida, sabe? Ele gostava muito de beber e ele abandonou a família dele pra isso. E aí quando ele morre, a família dele tenta restaurar a honra dele. É um livro engraçado, eu diria. Porque a gente vê ali ao longo das poucas páginas que quando ele estava vivo, o Quincas ele só queria fazer o que ele queria. Ele estava pouco se importando com o que as pessoas achavam. E aí quando ele morre, a família dele tá tentando ali instaurar aquela honra que ele tinha pra que as pessoas não pensem mal dele. E o cara já morreu, sabe? É muito doido. E o outro livro que eu terminei na maratona, graças a Deus, foi Children of Blood and Bone, da Tommy A.J.M. E esse é o melhor livro que eu li esse ano até o presente momento. Esse livro aqui, que poderia ser traduzido como Crianças de Sangue e de Osso, vai se passar em um mundo chamado Orisha, onde um rei baniu toda a magia que costumava ter nesse mundo, que provinha ali dos deuses ou orixás, né, como eles chamam. Se você conhece um pouco da cultura africana, do candomblé, da umbanda, talvez você conheça vários dos deuses que são apresentados aqui. Isso é muito legal, gente, é muito legal, porque é muito diferente, ao mesmo tempo é muito incrível e é trabalhado de uma forma maravilhosa. Enfim, esse rei baniu a magia e matou as pessoas que possuem magia, as pessoas que inclusive têm cabelo desta corzita aqui, as pessoas que possuem magia. Embora os diviners, que eu não sei como traduzir no caso, que são as pessoas que eram crianças na época, tenham permanecido porque a magia delas ainda não tinha aflorado. E a Zélie, ou Zili, não sei como se pronuncia, é uma garota cuja mãe foi assassinada nesse tempo aí. Ela vai descobrir que ela é meio que a escolhida pra tentar fazer essa magia retornar ao mundo. Sim, é a jornada do herói. Não precisa se preocupar, porque não é ruim. Na verdade, é o contrário disso. A mitologia tem uma riqueza de tamanho grau, de tamanha proporção, que não dá pra você não ficar admirado a cada página desse livro. Inclusive tem alguns termos e algumas coisas que eu precisei pesquisar sobre aqui, e eu achei um site que fez tipo um glossário desse livro de umas palavras meio desconhecidas, e eu vou deixar aqui embaixo caso vocês estejam lendo ou caso vocês queiram ler e aí estejam tão confusos com alguns termos quanto eu. Depois, ainda seguindo com a maratona, eu não consegui ler mais nenhum livro inteiro, mas eu comecei sim o Kindred Laços de Sangue, da Octavia A. Butler, e tá muito bom, tá muito rápido de ser lido, embora eu ainda esteja no começo. E eu tô adorando por enquanto, embora eu não possa dizer muita coisa. Eu vou deixar pra falar mais sobre ele nas leituras de junho, porque, né, eu tô lendo agora. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, como sempre, não se esqueçam de deixar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. E comentem aqui embaixo também qual foi o melhor livro que vocês leram nesse mês. Se você chegou por aqui agora, não é inscrito no canal ainda, seja muito bem-vindo e, por favor, se inscreve aqui embaixo pra ajudar a gente, né? E ativa o sininho também se você quiser receber as notificações. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo!